do, do, do meu encontro aqui anterior, a gravação ficou boa. Ah, sim, o Marco pôs lá no YouTube, né? É. Eu não vi ainda. Bom, então, assim, esclarecendo, o meu papel aqui é de expositor e debatedor, junto com todos, para deixar assim bem evidente o meu papel, minha função aqui, que é esse, né, no livre exercício do direito constitucional da liberdade de pensamento e de expressão, estamos aqui, batendo um papo, Mas trocando você tem dois ideias. interessantes. Você tem o poder do conhecimento e o poder de ser advogado, que é um cidadão muito especial. Entre os iguais, é mais igual do que os outros. Então, mas eu tô dizendo assim, Marco, para diferenciar realmente da posição de advogado, né? Quer dizer, aqui eu não estou no exercício da atividade de advogado. Entendeu, Marco? Até que algum evento aconteça. Entendeu, Marco? Então, aqui eu sou expositor. Com isso, eu também fico mais livre, né, para expor as minhas ideias sem ficar vinculado à questão da advocacia, de ser advogado e tal, né? Então, aqui eu ocupo um papel de livre expositor. Então, no encaminhamento do pensamento, eu vou contextualizar um pouco mais o que eu considero que esteja inserido na ideia de era digital, até chegar à ligação entre a lei de proteção de dados e os direitos humanos. E aí a gente conversa mais um pouco e tal, e eu prossigo. Como eu trabalho a partir da concepção de que nós já vivemos uma outra era, a era digital, eu vou destacar aqui alguns pontos que são por todos conhecidos, não tem propriamente nada de novo no que eu vou falar, mas apenas contextualizo. Até faço uma comparação, né? Imagine a lei de proteção de dados com o direito do consumidor. Então, para que possa ter ocorrido a edição do Código do Consumidor, primeiro precisou ter, historicamente falando, relações de consumo. Então, para uma sociedade de consumo, veio uma legislação para regular esse fato social da relação de consumo. Em linhas gerais, comparando, para ter uma lei que regule a proteção de dados, primeiro precisa ter fatos sociais que se movimentem em torno de dados. Falando de um sentido geral, macro, isso é muito próprio do direito. Tem primeiro o fato social, historicamente considerado, e aí, em algum momento, o direito vem para regular aquele fato. Quando ele vem, ele pode, digamos assim, provocar ou não mudanças nesse fato social. Alguma mudança ele há sempre de provocar. Então, vai ser preciso analisar em que sentido a mudança. Então, para ter uma legislação que vise regular dados, no caso, dados pessoais do indivíduo, historicamente, houve a construção de um meio social, de uma sociedade que se movimenta por dados. Falando assim, de uma maneira muito genérica, historicamente considerando, no passado,
nós tivemos como ponto central da economia a propriedade da terra. Deixa eu observar. Eu tenho um texto aqui, que é o meu texto base para essa exposição, no outro monitor que está do lado. Por isso que eu estou olhando aqui. Não, fica à vontade. E eu quero transmitir esse texto para vocês, mas eu preciso fazer uns ajustes nele. Mas depois, quando eu fizer esses ajustes, eu vou transmitir. Então, nós tivemos período histórico em que a base econômica era a propriedade da terra. Nessa linha, tivemos o exercício do comércio, a indústria, a sociedade industrial, que desagou na sociedade de serviços, e nessa linha entramos no que genericamente podemos considerar como era digital. Vale dizer, as atividades hoje estatais, financeiras, comerciais, das comunicações em geral, associativas, além de tantas outras, hoje ocorrem fortemente no meio digital, não apenas presencialmente. Então, alguns exemplos de atividades estatais. Exemplos de atividades eletrônicas na era digital. Das atividades estatais, nós podemos destacar, há pouco tempo agora, todos nós fizemos declaração de renda, e todos nós eletronicamente. Imagine a quantidade de dados que a Receita Federal detém dos brasileiros. Esse texto que eu elaborei já tem um tempo, e eu destaquei aqui as eleições eletrônicas, né? Que hoje é fruto de tanta polêmica. Mas é um exemplo muito forte do mundo da era digital. O judiciário entrou de vez no mundo digital. Todos os procedimentos judiciais estão sendo vivenciados no mundo eletrônico, digital. E tantas outras atividades estatais. Ontem mesmo assisti a uma palestra em que o palestrante estava falando da junta comercial. A junta comercial é uma das atividades mais importantes do Estado, porque onde se centralizam os dados e informações das empresas, e ele estava expondo, aliás, o presidente da junta, como que hoje a junta está atuando quase que só no mundo digital. E o que ainda não é digital vai passar a ser. As atividades comerciais, então, nem se fala, e tudo isso, importante lembrar, foi aprofundado e acelerado pela pandemia. As atividades comerciais, todas ou quase todas, vão interagindo com o mundo digital, numa mescla presencial e digital, e muitos apenas no mundo eletrônico. Desde até uma pizza que você manda, um zap e recebe a pizza quentinha ou não, né? No portão de casa ou do apartamento, até as atividades financeiras, que o mundo financeiro, então, entrou totalmente, né, no universo digital. As atividades de comunicação em geral foram todas indo para o mundo digital. Eu adorava, acredito, como todos, ler o meu jornal, folhear o meu jornal, né? Hoje, né, eu não sei se alguém de nós ainda lê o jornal ali, né, no papel. Eu até leio, porque eu tenho
assinatura digital, mas uma vez por semana mandam no papel também, né? Então, tudo foi indo para o mundo digital. Eu As só não consegui atividades... abandonar meus livros ainda. Não os livros... consegui ir para o Kindle ainda, para o e-book. Minha mãe tem um jornal impresso e vê também a internet, mas ela mantém. Então, o livro eu também conservo no papel. O restante, tudo no meio digital. As atividades associativas de entidades sem fins lucrativos também todas foram indo para o mundo digital. Não precisaria me alongar em tantos e mil exemplos que cada um de nós vive no mundo digital. Eu lembro sempre de um exemplo que eu fui fazer uma viagem para o interior do estado, a serviço, e percebi que um remédio meu de uso diário tinha acabado, então eu fui na farmácia mais próxima comprar o remédio. E vi lá uma placa de uma farmácia conhecida, fui lá. Peguei o remédio e tal, o que já aconteceu, claro, com todos aqui. Ao fazer o pagamento, o caixa pediu meu CPF, eu dei o CPF e já me deu a minha ficha completa, né? Com todos os meus dados lá. E eu nunca tinha ido naquela cidade comprar remédio. Quer dizer, de uma vez que eu comprei um determinado remédio aqui, em São Paulo, os meus dados viajaram pela rede. E esse é um exemplo importante de como é que a lei de proteção de dados vai ser aplicada. E, por aí afora, as políticas de privacidade que a gente observa no celular, em sites, etc., pedem hoje a nossa concordância para poder trabalhar depois com os nossos dados. Agora, quando você não concorda, você acaba não tendo acesso. Não tendo acesso. Agora, isso é possível? Isso não é ilegal? Porque se eu não concordo, eu não tenho acesso, então, àquilo? Então, não tem escolha. Não tem escolha. Se você vai comprar um remédio e o laboratório te dá um desconto, você tem que dar todos os seus dados. Só se você fizer o cadastro com ele. Então, esses dados não ficaram só com o laboratório, porque você achou num outro... Claro. Entende? Claro. Então, só te dá o desconto se você doar os seus dados. Então, me deixa ler aquele artigo que vem, o texto que vem, se eu clicar dizendo que eu concordo com a política. Sim, Então, você fica muito sem escolha, sem opção. Não há opção. Todos esses exemplos são próprios da intervenção da lei. Essas questões são importantes serem levantadas, porque a gente vai ser motivo para os nossos papos. Mas a votação na CPI não é muito diferente disso. O cara chega e fala assim: os que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Na CPI? As votações da CPI, como é que ele chama o presidente Osmar lá? Isso a gente não vê, você está falando. Eu não vi isso. A gente é longe das câmeras? Nas reuniões administrativas, quando tem que votar, por exemplo, a aprovação de requerimentos, ele chega e fala assim: aqueles que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Eu tive a curiosidade de entrar na política de privacidade do UOL e eles reconhecem que coletam mesmo os nossos dados. E não são poucos, não. Olha só. Coleta o gênero, CPF, endereço de e-mail,
endereço postal, número de telefone e gravações, se houver contato com o usuário, data de nascimento, informações de pagamento, informações sobre o navegador e sistema operacional do dispositivo, endereço de IP, páginas visitadas, links e botões clicados, agenda de contatos, dados biométricos, tais como, mas não limitados, a foto do rosto, a UOL. Isso de todos os seres humanos que acessam o UOL. Isso. Isso vai para um lugar lá virtual, para uma nuvem, e eles usam... E o seu gatinho também. O meu gatinho também, que já apareceu aqui. E aí eles usam para marketing, é isso? É o principal uso? Tem 1000 usos, né? Marketing, venda mesmo de dados, traçado de perfis. Para marketing, né? Por enquanto, para marketing, mas pode ser usado para coisas bem sérias, né? Essa coisa de venda de dados, eu sou obrigado anualmente, na qualidade de servidor público do Estado de São Paulo, a preencher um cadastro de recadastramento, né? E esse cadastro, ele pergunta coisas assim bem muito pessoais, dados mais pessoais possíveis, né? E coisas também totalmente que parecem desconexas. Por exemplo, né? Rony? Conectou? Por exemplo? A USP acabou de derrubar o Rony, vocês entenderam como funciona? Uma questão assim, o Rony começa a falar, envolve o nome da USP, já vem um míssil e pronto. Pronto, acabou com o cara. Agora a gente teve uma dramatização. Uma aula prática. Uma aula prática. E o cãozinho que reclamou do gato aí, qual foi? É o meu cão. Meu cão está aqui, ó. Está aqui atrás, ó. Ele está aqui atrás, ó. Está lá e ele tem uma conversa séria com a pata dele. Mas eu acho que acho que são 2 exemplos que eu posso dar que é bem pertinente essas questões de dados. Tudo que é exames, farmácias que a gente faz, exames do Delboni, eles perguntam se você pode compartilhar os dados, e eles guardam. Um lado é bom, porque eu não guardo nunca meus exames, toda vez que eu vou no médico, o médico me acha o cara mais organizado do mundo, porque eu pego os últimos 10 anos e imprimo de novo, porque eles guardam. Só que pelo menos agora parou a cara de pau. Eles falam, não, a gente está guardado, então me dá para mim. Já que vocês têm guardado, passa para mim que eu preciso levar para o médico. Mas isso são dados que para o plano de saúde é muito importante na hora que ele for vender um plano de saúde para você. A partir da premissa dos exames que ele tem, se ele tiver acesso às mãos, ele já sabe se eu sou um cliente favorável ou não àquele plano de saúde. Tipo, puta, esse cara é roubado, daqui 10 anos está infartando e a gente está, perdendo dinheiro. Essa é uma coisa, eu acho que é complicado. O celular, eu uso o relógio que pega todos os meus dados de sono, saúde e tudo mais. Uhum. Eu tento bloquear ele, mas ele sempre está querendo fazer dados. E a outra vez foi quando eu fui tirar credencial para trabalhar fora, para tirar passaporte, né, visto. Eu tive que... O cara me orientou de uma forma muito interessante, porque o meu nome verdadeiro, eu só tive conhecimento dele aos 9 anos de idade. E desde então, eu sempre faço com o meu nome que vocês conhecem. Mas não está longe de parecer meu nome verdadeiro. Então, quando eu fui tirar o visto, ele virou para mim e falou assim, Beto, explica que você é essa pessoa, e não é essa que está oficial pedindo. Se eles não encontrarem nada seu, vai ser difícil para eles entender que você é um cara que é um cara importante na cultura, que tem negócio, sabe?
que ele vai só para o negócio credencial seu, ele vai falar, porra, mas esse cara aqui é nada, né? Um João ninguém. E se você digitar o meu apelido, o meu nome, tem uma vasta. E ele falou, ó, coloca que eles descobrem. E lá eu descobri que, de fato, isso era importante, porque eles moram e falam assim, olha, esse cara, quem é você? Ah, não, achei aqui seu apelido. Ótimo. Não, você faz isso, faz aquilo. Faço. Ah, então, ok, está aqui. Por que você usa 2 nomes? Você usa o nome artístico? Não é porque eu uso... Não, é que eu só descobri que eu era Carlos com 9 anos, para 10. Até lá, sempre fui Beto. É Carlos Alberto? É. Eu só fui descobrir aos 10 anos de idade, quase. Inclusive, o Carlos Alberto já foi reprovado várias matérias na PUC, porque o professor não sabia quem era o Carlos Alberto, o professor sabia quem era o Beto. Ah, eu lembro que você contou. Então, é isso que eu estou falando. O Beto, tem algum maldito Beto que recebeu altas notas boas porque o Carlos foi reprovado. E eu falei, professor, como é que você conseguiu me reprovar? Ele falou, mas como assim? Não, eu dei nota para o Beto. E o Beto estava ali. Enfim, é isso. Então assim, concluindo esse preâmbulo, esse início, assim, essa é que é, para mim, uma ideia muito forte, que é a noção de que a lei de proteção de dados veio buscar uma certa disciplina para um ambiente pré-existente, que já existia antes dela, e que continua existindo e se desenvolvendo, em que as relações sociais dão-se pelo meio digital. Concluindo esse pensamento, eu vou fazer aqui uma breve citação, Newton, do Manuel Castells, na obra A Galáxia da Internet. Depois eu mando por zap. Eu não sei se eu já mandei, mas não, você mostrou na aula passada, você mostrou. Eu ponho depois no grupo. Uhum. Então, diz o Manuel Castells, nesse sentido, vivemos, de fato, o tipo de cultura que, em meus escritos anteriores, chamei a cultura da virtualidade real. Ela é virtual porque é construída, basicamente, através de processos de comunicação virtuais, eletronicamente baseados. É real, não imaginária, porque é nossa realidade fundamental, a base material sobre a qual vivemos nossa existência, construímos nossos sistemas de representação, exercemos nosso trabalho, vinculamos-nos a outras pessoas, obtemos informação, formamos nossas opiniões, atuamos na política e acalentamos nossos sonhos. Essa virtualidade é nossa realidade. É isso que caracteriza a cultura da era da informação. É principalmente através da virtualidade que processamos nossa criação de significado. Então, esse texto do Castells me parece que traduz bem a noção de que vivemos nessa era virtual que é real. Uhum. Então, faz sentido. Porque no eletrônico nós vivemos a nossa vida com todos esses significados. E o eletrônico tem uma base material, né? Senão não ocorreria. A gente ainda não consegue fazer isso acontecer dentro da mente, né? Black Mirror. Toda a economia, toda a sociedade, a política vai se dando por intermédio de mecanismos e meios digitais. Aí ele completa, que esse é o último parágrafo do livro. Ele cria um diálogo imaginário com alguém dizendo
o seguinte: olha, eu não quero saber dessa internet, não. Minha vida é outra. Não quero saber de viver focado, internalizado na internet. Aí, então, ele fala assim: talvez haja uma outra opção. Imagino que alguém poderia dizer: por que você não me deixa em paz? Não quero ter nada a ver com a internet, sua civilização tecnológica ou sua sociedade de rede. Só não responda nenhuma mensagem dela. Só quero viver a minha vida. Bem, se esta é a sua posição, tenho más notícias para você. Se você não se importa com as redes se importarão com você de todo modo. Pois enquanto viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de rede, porque vivemos na galáxia da internet. Da obra Galáxia da Internet. Não tem saída, né? Não tem saída. Então, essa base de pensamento, eu compreendo que ajuda muito a reflexão. Quer dizer, numa sociedade que foi assim sendo construída, veio uma lei, né, que, bom, vamos ver como é que a gente regulamenta, como é que a gente regula isso tudo, como é que dá um norte. Eu tenho o pressuposto que a lei ela é de uma boa concepção jurídica. Se ela vai ser de boa aplicação prática, tem uma diferença aí. Depende de 1000 fatores. Mas ela tem uma boa concepção. Eu tenho esse pressuposto. Essa lei não está em funcionamento ainda? Está em funcionamento. Já está? Tá. Então, tudo que se faz já é contra a lei, né? Os hackers, tudo é contra essa lei que já está estabelecida, né? E como a lei ela serve para ser quebrada mesmo, ela pede para ser quebrada. Ivone, é por aí mesmo, né? A lei ela serve de comparação, né? Você compara o fato com a lei. O fato é concreto, a lei é abstrata. Então, desse movimento comparativo, você começa a ter umas saídas, né? Umas visões, um direcionamento diferente. Não que a lei por si ela vai resolver, né, os problemas do mundo, porque se assim fosse, o Brasil seria o paraíso, porque o que não falta aqui é lei. Né? Agora, a gente operando bem a lei, a lei pode servir à cidadania. E por isso que eu fui buscar, não é? O Newton bem observou no nosso papo anterior, eu fui intrigado, da onde que veio a lei? Aonde que estaria um fundamento em que eu pudesse, não é, alicerçar a lei, uma atividade que esteja baseada nessa lei, mas com fundamento, né? Não apenas a fundamentação lógico-formal da lei, que por si é importante, mas algo que fosse além disso. Então, daí a pergunta: essa lei tem algum fundamento estrutural mais profundo? Daí a minha compreensão de que sim, de que ela se estrutura a partir da concepção dos direitos humanos. E ela é, assim, no meu jeito de ler, ela é até explícita em falar isso. Porque no artigo 1º, que eu vou ler aqui o artigo 1º, ela já dá o direcionamento. Ela diz do artigo 1º: esta lei dispõe sobre
tratamento de dados pessoais. Grife, pessoais. Essa palavrinha tem muitos desdobramentos de significado. Inclusive nos meios digitais. Ou seja, ela é aplicável também no mundo físico, digamos, uma linguagem direta, em documentos de papel, ela é aplicável também. Essa lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. E aí vem o que é muito importante. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por favor, a lei usa em vários momentos essa expressão pessoa natural. Pessoa natural é um indivíduo, o que comumente nós chamamos de pessoa física. O que será que eles querem dizer com natural? Da natureza? Historicamente, é o nome que o direito dá para o indivíduo. O Código Civil usa essa expressão. Então, eu gosto dessa expressão, porque ela combina com uma ideia muito forte na história da filosofia do direito, que são os direitos naturais, ou seja, o que está ligado ao iluminismo, Revolução Francesa, Renascimento, o melhor dos romanos. Nessa linha chega nos gregos. É a pessoa de carne e osso, né? A pessoa jurídica é uma ficção. E é para se contrapor a isso, né? A uma ideia de uma pessoa digital, né? Uma pessoa que seria artificial, não é isso? A pessoa jurídica, realmente, ela é uma modalidade. Você está falando dos robôs, Ana? Não, eu falo disso mesmo, dessa artificialidade como ou a pessoa jurídica ou um robô. Você faz essa diferença. A pessoa natural é a pessoa de carne e osso, como o Marco falou. Não é isso? Eu imagino que é isso mesmo. E essa pessoa de carne e osso, ela é dotada de direitos. Daí a ligação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os outros direitos vêm dessa pessoa natural, né? Porque um ente de razão só pode existir porque existe antes uma pessoa natural que imagina, por exemplo, a criação de uma empresa ou de uma associação. A associação não existe em si. Então, essa noção... Eu lembro de uma crise que aconteceu na SPAG, a Sociedade de Psicologia Analítica de Grupo, lá do Rio de Janeiro, que foi na época daquela questão do Gabernite, daquela turma toda, e precisavam de fazer uma reforma dos estatutos. E não se encontrava mais os sócios que faziam parte da sociedade. E ficou um impasse de como é que se iria convocar uma assembleia para alterar os estatutos, porque as pessoas naturais não existiam mais. Mas teria alguém respondendo pela coisa jurídica. Mas se você não tem sócio, você não pode fazer a assembleia. E a assembleia é que muda os estatutos. Então, continuando o pensamento. A partir da reflexão deste artigo da Lei de Proteção de Dados, que claramente fala em proteção de direitos individuais, de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa humana, eu cheguei
as Declarações Universais de Direitos Humanos. Aqui eu faço uso de um livro que eu gosto muito, que se chama A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, de um professor de Direito da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Fábio Conder Comparato, aliás, muito conhecido. Sim. Ele traduz aqui os textos, né, das Declarações de Direitos Humanos, e eu apanhei aqui uma das principais, se não a principal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Esta declaração tem alguns considerando isso, considerando aquilo. E o primeiro considerando diz: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Qual que é o destaque para mim aqui? Essa noção de dignidade da pessoa humana. Porque na ideia de dignidade da pessoa humana está a construção dos demais valores. Diz um filósofo que o ser humano é o valor-fonte de todos os valores. E a Declaração de Direitos Humanos diz, por exemplo, no seu artigo 1º, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O que o destaque também aqui é a noção de igualdade e de dignidade. Artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 12 da Declaração Universal é muito apropriado. Diz ele, artigo 12, ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra a interferência ou ataques. Tem uma ligação umbilical entre a Lei de Proteção de Dados e esses direitos humanos universais. O artigo 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletiva, em público ou em particular. A expressão religião você pode interpretar de maneira ampla, abrangendo a liberdade de pensamento, sem dúvida, que, aliás, é dito no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Artigo 29, item 1. Todo homem tem deveres para a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Veja que as palavras, inclusive, são parecidas. Então, eu encontro o fundamento mais profundo
para a legislação de proteção de dados nos direitos humanos universais. E agora vem um complemento que conclui e fecha esse pensamento de uma maneira assim que eu considero, se é que podemos usar no campo humano e do direito, mas eu considero de modo pleno. Qual seja, por um fenômeno histórico, as declarações universais de direitos humanos foram sendo incorporadas às legislações de cada país. Sim, eu estava pensando na Constituição brasileira. Exatamente. Né? Que é baseada, todas as constituições se baseiam nos direitos humanos. Né? Exatamente. Então, e a nossa tem como ponto forte, todos reconhecem isso, a incorporação desses direitos fundamentais. A começar pela dignidade da pessoa humana. O que não significa que ela é aplicada, né? Não, o que não significa que ela seja aceita, porque hoje em dia fazem muita crítica também, à própria Constituição em função disso. Muitas vezes, né? Que é um absurdo, é um contrassenso, porque, como você falou, não é possível uma pessoa natural não ter direitos que sejam assegurados aquilo que só é possível ser característico do natural. Não há dignidade numa pessoa jurídica, né? Não há dignidade. Então, é um contrassenso. Ela é humana por natureza, direitos humanos por natureza. A gente não superou nada, muita coisa não superamos no mundo real. A gente falou isso da outra vez, eu acho que eu falei isso. E já estamos fazendo uma nova lei para o virtual, que não se contrapõe ao real, mas como se fosse uma grande novidade, mas não é, né? Porque as coisas estão aí aqui no Brasil, em muitos casos, em muitos lugares. Delas, né? Temos leis ótimas. Mulheres, então, mas, assim, mas elas não são. Eu digo assim, coisas básicas, saúde, alimentação, escola, né? A dignidade. A dignidade. A dignidade humana. Princípio básico. Então, ao mesmo tempo, os valores que estão incorporados na Constituição, eles guardam uma distância com os fatos, mas, ao mesmo tempo, eles servem dialeticamente de uma orientação, o próprio contraponto indica um fundamento do agir, naquele sentido indicado. E é o que vai acontecer com a lei na internet também, né? Existem as regras, mas isso não quer dizer que elas vão ser aplicadas, como a gente já vê que não estão, né? E aí depende de uma ação humana, individual e coletiva para que isso ocorra. Agora, nessa leitura, quando se lê a lei à luz desses direitos universais, né, que estão, ao mesmo tempo, incorporados na Constituição, ganha-se outro colorido. Né? Tem a força argumentativa ganha um outro colorido, outra energia. Então, aqui exemplificando, o ponto de partida, a constatação de que vivemos uma época eletrônica, digital, veio a lei de proteção de dados para tentar ou buscar disciplinar isso. Essa lei tem um fundamento nos direitos humanos universais incorporados na Constituição. E agora eu vou dar alguns exemplos desta incorporação na Constituição brasileira. O artigo 1º da Constituição é exemplar. Os livros jurídicos não cansam de citar esse artigo. Em um certo sentido, todos os juristas buscam o fundamento aqui, nesse artigo 1º, que diz que é fundamento da República
a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Teve um período que eu dei aula e até em debates e tal, se falava, né, que o valor fonte de todos os valores era o ser humano, mas não tínhamos ainda a Constituição para dar o fundamento técnico-jurídico. A partir da Constituição, passamos a ter. Mas fala uma coisa, o Dória agora vetou aquela lei que evita os despejos, né? E uma condição de dignidade humana é ter moradia, né? Então, ele está ferindo logo esse primeiro artigo da Constituição. Com a complacência e o apoio de muita gente. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio geral, né? Assim, que serviria para tudo. Ele tem que ser interpretado de acordo com o que a pessoa... Cada situação. Mas interesse. O que é importante é que o direito tem como fundamento esse valor básico, né? Não é outro fundamento. Não é, por exemplo, o fundamento não é o poder do Estado em si. Essa que é a abordagem. E tem a propriedade privada. A questão do despejo, eu considero complicadíssima, despejo, sobretudo, de família. Né? Mas a propriedade privada, ela entra na Constituição como uma... Entra. A propriedade privada é também garantida. Então, aí tem um conflito, é aí que pega. A gente pode desenvolver o debate por aí, que é a questão do conflito de valores, né, que existe na Constituição. É porque pode tudo. Eu acho que tem uma coisa na lei também que deixa brecha para a possibilidade de leitura. Sim, numa Constituição de um país capitalista vai incluir isso daí mesmo. Então, né? Agora, como é que é o meu ponto de vista? Há uma certa concorrência de discursos. Então, eu desenvolvo um discurso que vai permitir uma certa atuação prática minha a partir desses conceitos. Então, porque há realmente uma disputa de discursos. E nós comentamos, na vez anterior, a Constituição, a partir dela até hoje, deu muito poder aos juízes. E uma maneira de dialogar com o juiz, dialogar tecnicamente dentro de um processo judicial, é você ter um discurso coerente com uma fundamentação. Então, veja só, eu poderia tratar da Lei de Proteção de Dados sem sequer falar dos direitos universais. Mas eu insiro a Lei de Proteção de Dados dentro desses direitos universais, porque ela ganha outra força. E ele também diz, né, Zé Paulo, aqui no artigo 2º, no item 7, ele fala os direitos humanos. Isso! Tem como fundamentos os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade. Exatamente. E o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ele fala de modo expresso, né? Modo expresso. Mas para isso tem que ter cidadania, né? Para você poder participar. Você tem que ser parte do conjunto, né? Se você vive à margem, não há como participar de nada. Então, assim, dentro desse contexto, eu não tenho perdido a oportunidade de dialogar sobre esta lei. Por quê? Porque quanto mais nós falarmos dessa lei nesse mundo digital, com essa ótica, você amplia, né? É um ato político de cidadania aí. Né? Então, exemplificando, né, com a Constituição, eu gosto muito
inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse artigo ele mereceria muitos debates, que eu aceito. É onde a tua liberdade, né, encontra uma barreira, né? Você só pode agir de acordo com a lei. De acordo com a lei. Tem uma questão que se levanta, que é a seguinte: e se a lei for contrária aos direitos humanos? É um negócio... Não for legítima. Ela pode ser legal e não ser legítima. Nada. Agora, esse artigo está dentro da Constituição, ou seja, ele tem que ser lido no todo, inclusive com a consideração da dignidade da pessoa humana e outros valores. E segue por aí, não é? A Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, sabe-se que é possível promover 1000 ataques pelo meio digital. Esse artigo ajuda na proteção. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É uma liberdade de pensamento fantástica. É assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Você está falando da lei... Da Constituição. Da Constituição. Os incisos... Eu estou no artigo 5º da Constituição, incisos 2, 3, 4, 5 e agora vou dizer o 6. Constituição, artigo 5º, esses incisos que eu mencionei. Porque todos eles dão um fundamento para a Lei de Proteção de Dados. Todos eles têm origem histórica e filosófica nas Declarações Universais de Direitos Humanos, que foram incorporados à Constituição, que, por sua vez, dão base para a Lei de Proteção de Dados. Por isso que eu digo que, embora de inspiração europeia, a Lei de Proteção de Dados brasileira ela tem um contexto nacional brasileiro. Porque essa leitura que eu faço, né? Porque eu a lei dentro dos princípios da Constituição. Até porque, né, Zé Paulo, a lei maior é a Constituição, ela não pode ferir, né? Não pode ter nenhuma lei que fira a Constituição. Não pode. Mas eu acho que as constituições dos outros países também se baseiam na Lei dos Direitos Universais, né? Pelo menos no mundo ocidental, sei lá. Sim, no mundo todo. Sobretudo na Europa, né? Europa, Estados Unidos, foi declarado. Excepcionando Inglaterra e Estados Unidos, que tem uma outra linha jurídica, os países todos eles bebem nessa fonte. Só que a gente precisa dizer isso, recordar isso, você recuperar esses valores. Assim, com todo o respeito aos juristas que falam sobre essa lei, que eu já li dezenas, eu não vi até hoje nenhum que dê essa ênfase de que a lei de proteção de dados deve ser vista à luz dos direitos humanos fundamentais e desses princípios constitucionais básicos. Fala, eu não estou dizendo que não fala, né? Fala. Tá até implícito, fala, né? Mas precisa explicitar, né? Explicitar, uma palavra que o Marco sempre usa e que eu gosto. Explicitar isso aí, né? Como bem foi observado, o próprio artigo 2º literalmente fala que direitos humanos fundamenta a lei. Quais direitos humanos? Os que vêm da história e os que estão incorporados à Constituição. Olha o inciso 6º do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
de cultos, etc. O inciso 9º do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 10 do artigo 5º, esse, então, é magistral. Diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, que a lei de proteção de dados prima em proteger, a honra e a imagem das pessoas. O inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A partir dessa concepção, é possível um alargamento da noção de domicílio para abranger, nós até falamos do teletrabalho, abranger a pessoa que está em regime de teletrabalho dentro do seu domicílio, porque os princípios constitucionais estão vistos com uma interpretação ampliada. O inciso 12 do artigo 5º da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Aqui, expressamente, usa-se o termo dado. Então, essa é a leitura básica que eu trago, né? A interpretação da lei de proteção de dados à luz dos direitos universais humanos incorporados pela Constituição, passando, portanto, a Constituição a dar a base de interpretação e de aplicação da lei de proteção de dados. Uhum. Então, esse é o sentido de leitura, interpretação e aplicação da lei de proteção de dados a que eu me proponho, que eu busco trabalhar. Né? Bom, eu estou vendo a hora aqui, faltam aí poucos minutos, então deixa esse tempo livre aí para o bate-papo, e eu prometo voltar daqui 15 dias. Tá bom. Tá ótimo. Que é o dia 18 de agosto. Uma informação importante. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já pode aplicar as multas mencionadas na lei a partir do dia 1º de agosto. Ah, não está em vigor ainda isso? Oi? Tá, agora. Essa parte da lei dia não estava em vigor. Tá. Certo. A lei toda estava vigorando, menos a parte que fala da aplicação de multas. Uhum. E essa parte passou a vigorar agora. Né? Certo. E a ANPD lançou uma minuta de consulta pública para disciplinar a forma de aplicação das multas. Uhum. Assim, considero importante a gente acompanhar a atuação dessa entidade, desse órgão, porque se ela executar tudo que ela pode executar, vai ser um dos órgãos mais importantes do país, para o bem ou para o mal. Espero que para o bem. Porque... Ela é constituída por quem? Quem que constitui essa entidade aí? Ela é o órgão da presidência.
Uhum. Artigo. Mas ela deve ter um conselho, Tem. grupo. Né? Na lei vem Tem. dizendo, né? Os componentes, tem conselho. Eu tenho esses dados, num dos nossos debates eu posso trazer. Legal. Tem um decreto que regulamenta. Indica o site deles. Eles têm um site, está razoável o site. Coloca na conversagem. Coloco sim. Compensa, hein? É um ato de cidadania acompanhar a atuação deles. Porque tem a tendência de ser um dos órgãos fazer mais... agora já que não dá para fazer uma síntese, vamos usar esses 20 minutos para dar um feedback para o Zé Paulo. Só queria ouvir o que você ia falar agora. Você ia falar um negócio e não terminou. Você quem? Agora, o José Paulo. Você ia falar sobre que é uma questão de cidadania, acompanhar esse site, porque você ia falar alguma coisa. Assim, essa agência, essa autoridade, ela tem o potencial de se transformar num dos principais órgãos do país. Não sei se vai, mas ela tem o potencial de... Você já imaginou? Vivemos nessa linha a era digital. Tudo dá-se pela via de dados. Eu tenho uma pergunta, Zé. Um órgão que vai controlar, fiscalizar isso tudo? Eu tenho uma pergunta. Nesse sentido que você está colocando, né, me fez pensar de uma associação muito ruim. Bolsonaro e SNI, né? Eu que era o Sistema Nacional de Informação, né? Eu acho que, assim, apesar da lei, né, você inverte aí, você fala de uma lei para garantir direitos, né? Mas essa coisa desse momento em que as pessoas, eu penso nesse momento em que as pessoas fazem uma inversão de valores absurda, né? Se de repente essa entidade nas mãos de um governo como esse não se torna o contrário, né? Uma grande invasora dos dados aí das pessoas e ao mesmo tempo uma máquina, né, de opressão, um torniquete, vamos dizer assim. O que você acha disso? Eu acho que você tem razão. O que eu proponho são bases, né, são fundamentos para que a gente possa lidar com isso tudo, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem o potencial de ser altamente benéfica para o país ou não, né? Vai depender da sua atuação, de quem usar, da nossa posição, né? Como é que nós... Eu acho que até dando um feedback, como o Marco pediu, eu acho que é uma ferramenta que você traz para a gente conseguir ter consciência e saber, acompanhando, né, como é que isso vai se dar, e poder também se defender, poder ser mais crítica, poder entender o que está acontecendo. Porque todas as vezes que a gente não conhece as leis, né? Apesar de ter muitas leis, a gente não conhece as leis. Então, isso é muito importante. Então, para mim, fica assim, como um grande feedback a possibilidade da gente estar acompanhando e de estar se tornando mais uma cidadania de fato. Mas a ideia é essa mesma, né? A ideia é por aí mesmo, Márcia. Para mim, fica isso. Por favor, para mim é importante ouvi-los. Para mim é tão engraçado que o tempo todo que você colocava,
Eu vi que assim, é uma coisa meio que é quase uma adaptação das leis mesmo, só que para o mundo virtual, né? Quem vai punir é o STF, que a gente já está vendo, o negócio das fake news, né? O mundo físico, real, continua sendo o mesmo. Essas leis vão bater nos advogados, que vão processar quem não sei o quê, né? O mundo físico, o mundo real está ali, em torno disso daí. Isso daí também está dentro, em torno da gente. É uma outra realidade, não acho que seja tão parecida, mas é no mundo real que a coisa vai acontecer. As limitações, não é? Não vai ser na internet que a gente vai... O real e o virtual andam juntos, né? Andam... Então, mas a gente vai precisar do real para poder pôr os limites, fazer aplicar a lei. Quem vai fazer aplicar a lei são pessoas naturais, né? Isso é verdade. Continua sendo mais forte o natural do que o virtual. O poder é do natural. Agora, parece que para infringir a lei parece mais fácil do que para cumprir. Mas é sempre assim, né? É mais fácil infringir a lei do consumidor do que... Não é? Mas, ó, eu vou tentar um exemplo. Eu tenho 2 exemplos. É visível, né, que, a partir do consumidor brasileiro mais exigente, não é que as empresas ficaram, né, de repente, boazinhas e tal, mas elas se preocuparam mais. Mas também teve lei para isso, né? A validade dos produtos. Teve uma coisa que também foi imposta, né? Mas eu acho que a lei ela vem sempre a reboque do fato social, não é o contrário. Não é a lei que faz acontecer. Eu penso pela lei de ensino, que é o que eu tenho mais... A lei de ensino ela vem sempre depois, tem uma mudança, quando tem uma ruptura social, quando tem alguma coisa social. Assim como a 92 foi assim, a 93, 94 foi assim, todas elas, existe uma questão na sociedade, e aí vem a lei e diz assim, então é assim. Para organizar. Para organizar. Não, mas, Márcia, tanto você tem razão que eu trabalhei com esse raciocínio. Pois é. Primeiro, o mundo virtual, real, as coisas começaram a correr virtualmente. Aí vem uma lei para tentar organizar o caos, né? As pessoas casavam, aí se separavam, veio o divórcio. Sim. Não foi o divórcio que obrigou a pessoa a separar. A lei do divórcio veio porque as pessoas já se separavam. As pessoas costumam dizer que é por causa da lei. Não é, a lei vem normatizar aquilo que já existe. Eu tenho para mim, isso é muito essa noção. Assim. Esse é o movimento, digamos, tradicional do direito. Tem algumas exceções, mas as exceções só confirmam a regra. Tá? Mas esse raciocínio ele vale totalmente para o que nós estamos falando. Nas minhas pesquisas históricas, eu tenho, em linhas gerais, a seguinte compreensão. A ideia de computador surgiu na metade do século XIX. O computador pessoal que nós usamos foi a partir da década de 70, por aí. Então, nós temos aí 100 e tantos anos, e em 100 e tantos anos, aí, quando? Aos 180 anos, mais ou menos, mudou o mundo. E especialmente nos últimos 50 anos, 40 anos, mais ou menos, com o advento dos computadores pessoais e toda essa parafernália 40 anos. Década de 80 aqui no Brasil, né? Foi mais década de 80. Em 80. O primeiro computador que eu tive no escritório foi um Itautec, mais ou menos em 1990, por aí, pouco antes. Então, mas aí, o raciocínio é por aí. Você teve o mundo digital, as coisas começaram a ocorrer eletronicamente, aí veio a lei. Está muito bagunçado isso. Vamos ver se a gente consegue
ajustar. Por causa das reclamações, por causa das situações que estão sendo criadas, né? Vivenciadas. E aí... E que é isso que eu estou falando, e que são situações muito semelhantes com a do mundo real, do mundo verdadeiro. Né? Claro, que elas se dão nesse mundo real. Somos nós mesmos que estamos no virtual. Nós. É o ser humano que está. Por isso tem que se basear nos direitos humanos também. Porque é tudo nós mesmos. É porque é para o homem, para ele. Mas para mim ficou isso, Zé Paulo. Eu também. Eu já fiz minha síntese. Desculpa, não vou falar mais. E a questão da acessibilidade, né, também, né? E a divulgação da lei, né, para as pessoas, né? A gente está aqui conversando, mas eu acho que somos privilegiados, né? Nesse entendimento, né, de chegar a gente isso, né? Acho que a grande maioria no Brasil ainda está um pouco além desse conhecimento também, né? Dessa proteção. Nós podemos ser multiplicadores, né? Eu me sinto mais fortalecida quando eu sei, de fato. Não quando eu vou querer aquele endereço lá para dar uma olhada, acompanhar. Tá. Vamos ficar de olho aí, gente. Tem uma tendência de ser... Tem o potencial de ser um dos principais órgãos do país. Olha, então. Bota aí na roda, Zé Paulo. Não tinha ainda que não falou. Eu só vou comentar alguma coisinha, que, na verdade, essas leis, elas estabelecem os direitos e os deveres, né? E se a pessoa souber cumprir direitinho, tudo bem, né? Então, seria nessa linha aí só explicitar direitos e deveres, que as pessoas têm hábito de só exigir direito e não cumprir os deveres. Eu acho o contrário. Bom, isso é outro, como diz o Marcos, da outra reunião. Essa é outra conversa. Ok. Oswaldo, assim, nós vamos conversar mais, tem muito papo aqui. A lei coloca realmente, tá, o que as pessoas que lidam com dados, o que elas têm que fazer. É interessante essa lei, ela é muito curiosa. Eu até chego a dizer que ela é um manual de como os dados devem ser tratados. É como se a lei falasse assim, olha, você quer tratar dados? Viver de tratamento de dados? Pode, é lícito. Para tanto, você tem que obedecer ao meu manual. Olha só aqui o meu manual, que são os deveres. Né? Se você não cumprir, você fica sujeito a penalidades. E penalidades altas, até de 50 milhões. É curiosa a lei nesse sentido. Ela funciona nesse ângulo que eu abordo como um manual de condutas. Já tem até manual de etiqueta, né, na internet. Eu acho... Uma coisa é certa. Se as pessoas cumprirem seus deveres ou não cumprirem, se elas exigirem seus direitos ou não exigirem, quem ficou bem nessa são os advogados, porque surgiu um nicho de mercado que não importa o lado que você está, vai dar serviço. Né? Então, acho que até que quem contribuiu aí deve ter tido uma ideia meio corporativista, porque realmente surgiu um novo nicho, um nicho bastante promissor, né? Pelo que eu entendi. Mas os advogados sempre saem ganhando. Eu ia falar isso, né? Eu coloquei no Conversagem, na quarentena, uma análise que saiu agora aqui na UOL hoje, sobre por que brasileiro não liga para a privacidade dos dados. Tem uma matéria sobre. Interessante. Eu acabei de colocar no Conversagem na quarentena. Então, eu já fiz a minha lição, espero ganhar a minha estrela no meu caderno. Então... Ótimo, Beto. Então, mas um dos motivos do brasileiro não se incomodar muito com a privacidade é que a noção do que é privacidade, dos malefícios que a sua exposição pode trazer, ainda
não gerou a consciência devida. Né? Exatamente. Daí a importância desses grupos multiplicadores. Eu acho realmente que cada fato social gera mercado de trabalho não só para o advogado, mas também para os outros profissionais, para o contador, para o psicólogo, para o médico, etc. Mas para o carcereiro também. Por isso que eu esclareci no início, né? Eu não estou falando aqui no exercício da atividade profissional, mas como um debatedor que não está dialogando a respeito de uma situação. Eu estou pensando seriamente em fazer um curso sobre como se defender dos advogados. O Marco... Conhecendo as leis, ó. Bem, Newton, você quer falar alguma coisa? Está fechado o seu microfone. Por isso eu ia falar, mas não é feedback, não, viu, Zé Paulo? Estou aqui. Porque, assim, anotei algumas coisas. A gente começou a conversar sobre o problema da privacidade de dados, né? Que hoje você vai numa farmácia e o sujeito levanta toda a sua vida, né? Então, é aquilo. A privacidade já foi para a privada, né? Já foi para o espaço. Para o espaço, para ser mais interessante, né? Na verdade, foi para a Bolsa dos Advogados. Também. Para a Bolsa e para o bolso, né? Então, os dados hoje são publicizados à nossa revelia, né? Então, não sei se privacidade, hoje em dia, é uma utopia ou não, né? Tem muita gente que diz isso, que virou utopia. Até porque... Eu acho que a utopia é recuperar a privacidade. Outra utopia na vida, meu Deus. A utopia é recuperar Não, utopia no sentido de gerar energia para nos movimentar. Pois é. Porque você fala que a lei de proteção de dados visa justamente proteger a privacidade, né? E você vai falar também dos direitos humanos universais, né? E vai pegar o princípio da dignidade humana, né? E aí entra aquela discussão de homem natural. Eu estava aqui, a minha dúvida é se... quer dizer, o conceito de homem natural, eu acho que é um conceito histórico. Num determinado momento, você faz um conceito de homem natural. A minha dúvida é se esse conceito vai permanecer no mundo digital. Eu acho que até tem que atualizar, não pode ser homem natural, tem que ser pessoa natural, porque senão vira questão de gênero também. Não, mulher, não. Independente do gênero, a questão é o natural, né? A dignidade. Briga-se pela dignidade associando a uma natureza humana, né? Agora, esse conceito, ele consegue se manter no mundo digital, conceito de homem natural, que dá base para você pensar na questão da dignidade, de defesa da privacidade, né? Tudo está sustentando nesse conceito de homem natural. O problema é saber se esse conceito também não vai, se ele se sustenta no mundo digital. Que é a mesma coisa que no mundo real, né? Não a gente sei. falou, não é? Tantas leis aí, não sei. Né? A Constituição e não sei o quê. No mundo real, né? Você tem um conceito de homem natural. Eu não sei se esse mesmo conceito se mantém nesse mundo digital. Newton, o que você levanta é um dos grandes desafios. Esse desafio é uma das coisas que me movimenta, porque
no limite, você pode ter uma erosão dos direitos humanos fundamentais. Não é à toa, não é mera coincidência que a democracia está fragilizada em várias partes do mundo, justamente dentro desse contexto da era digital, que mexe com tudo. E com o uso dela, né? Com o uso da própria democracia contra ela. Então, dela contra a democracia, contrário, né? Não é da democracia contra ela, dela contra a democracia, né? Eu acho que é com a democracia contra ela mesmo. Se faz uso de instrumentos democráticos para ir contra a democracia. Ah, tá. É a prova de que o direito não é uma ciência exata, certo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem a matemática é exata, Newton. Então, essa linha de pensamento que eu exponho é no sentido de resgate e preservação e atualização dos direitos humanos fundamentais. Pelo viés histórico e por intermédio da Constituição, nesses pontos centrais, né, da Constituição. Esse capítulo da Constituição em que estão inseridos os direitos fundamentais, eu considero uma das principais construções filosóficas, sociais, históricas, jurídicas do Brasil. E isto está em jogo. Está em jogo novamente. Então, precisamos ter uma atuação nesse sentido. E a leitura que eu faço da Lei de Proteção de Dados é nesse contexto, no contexto de proteção dos direitos individuais fundamentais. Bem, gente, nós já passamos das 9. Podemos terminar por hoje? Sim, tudo bem. Obrigada, valeu, muito bom. Agradecer ao Zé Paulo. Obrigada. Obrigado, valeu. Muito boa. Então, até daqui 15. E deixa o endereço para nós. Seria dia 18 de agosto. E deixa o endereço para a gente dessa... Da NPD. Isso, desse grupo. Como é que chama? Uma organização. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá bom. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Abraço a todos. Até.